Olá, meu nome é Eduardo, sou médico, especialização em ortopedia e traumatologia. Sejam bem-vindos para uma nova aula. Vamos lá. Impacto.med. A aula de hoje é artrose. Estive ouvindo um professor e que deu uma nova interpretação de que está escrito em Apocalipse 21:1, um novo céu e uma nova terra. Novo céu, novos pensamentos, e só depois uma nova terra, o chão, os pés. Então isso trouxe uma conotação de tem que mudar aqui a mente para mudar ou realizar mudanças no corpo, ok? Achei fantástico essa interpretação que ele deu a esse versículo da Bíblia. Agradeço a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, me proporcionam novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos estou tentando trazer aqui para vocês. Aqui eu tenho uma história verídica e eu gostaria de ler. Fala do Padre Beno. Ele era professor de física, de química e biologia. E ele foi o maior divulgador do cloreto de magnésio na prevenção de doenças. E ele estava certo. Ele é natural de Lajeado, Rio Grande do Sul. O padre Beno José encontrava-se semi-paralítico em 1973. Portador que era de artrose na coluna vertebral, ele celebrava missas sentado, dormia sempre encolhido, enrolado em um cobertor. As dores eram horríveis, mas não o impediram de participar, naquele ano, do encontro dos jesuítas cientistas, que acontecia em Porto Alegre. Foi lá que o padre Soares presenteou o amigo com um pequeno livro do padre cientista argentino Inácio Puig. Nesse exemplar, do início dos anos 30, Puig falava sobre o cloreto de magnésio como cura e prevenção para artrites, artroses e calcificações diversas. O padre Beno, ele começou a utilizar o sal diluído em água. Ele contava 65 anos de idade e depois de 10 meses de administração regular, como ele mesmo disse, dobrava-se como uma cobra, segundo conta em seu relato. Um remédio incrível para um mal incurável e outros males, publicado em 1985. Só deixar claro aqui, que eu deixei aqui em vermelho, que, na verdade, o cloreto de magnésio não é remédio, tá? Ele é um sal, tá certo? Ele é comida. O padre Beno, ele veio a falecer em maio de 2005, aos seus 93 anos de idade. Portanto, 32 anos após a descoberta que fez da utilidade do cloreto de magnésio. Fica aqui, então, essa história maravilhosa e um novo conhecimento que foi para mim e agora para vocês. Bom, a cartilagem articular, formada uma zona superficial, uma zona de transição, uma zona profunda
e uma cartilagem calcificada. Após isso, temos o osso subcondral e o osso esponjoso. A cartilagem articular, ela é avascular e não é inervada. Por que dói, então? Por que a artrose dói, então? O meu conceito é o seguinte: diante de uma instabilidade articular, vou repetir, diante de uma instabilidade articular, o organismo lança mão de promover a estabilização dessa articulação. A presença da artrose, então, passa a ter um significado de socorrer essa articulação, tornando-a rígida. A dor, então, é multifatorial, onde processos químicos diversos instauram a inflamação da articulação. Por outro lado, fazendo parte do processo da dor, o osso subcondral é inervado e, portanto, quando atingido, outra linha contacta o locus da dor no sistema nervoso central. Temos aí, então, dois fatores na promoção da dor. Pois bem, essa figura aqui, ó, muitas vezes você faz uma radiografia, uma ressonância, um tomografia, e vem lá escrito presença de cistos, né, no osso subcondral. E aqui é para mostrar como ele é formado, né? Acontece de haver, então, um processo de deterioração da cartilagem, né? Da cartilagem articular aqui, chegando até o osso subcondral, começa a haver pequenas fissuras, e aí a formação do cisto. Então, essa figura aqui é basicamente para dizer que quando você vê alguma imagem, né, um exame de imagem, aparece presença de cistos, está aqui, então, como ele é formado, né? O líquido sinovial aqui, ó, tá certo? Isso aqui, vamos dizer que é dentro de uma articulação, líquido sinovial aqui, a cartilagem é deteriorada, começa a haver umas fissuras, tá? E com isso, o líquido sinovial, ele acaba infiltrando e aí formando os cistos no osso subcondral, tá bom? Aqui é a mesma coisa, né? A cartilagem sendo deteriorada, tá certo? Existem estudos que classificaram essas lesões de normal, grau 0, até a lesão muito grave, grau 4. Então, isso daqui é para apenas informação. E baseado nessas informações aqui, nessa classificação, determina-se o tipo de procedimento a ser seguido no caso, em cada caso, né? Bom, eu escolhi aqui a coluna, né? E então vamos ver o que eu vou conseguir passar aqui para vocês. Veja, aqui nós temos a vértebra, né? O disco intervertebral, outra vértebra. Aqui nós temos com a vértebra de cima, com a vértebra de baixo, ao se articular aqui, né? Nós temos a formação aqui de um buraco, tá certo? Esse buraco aqui, ele é preenchido de gordura, e esse branco que está aqui é só para simbolizar onde sai a raiz nervosa, né? Que vai formar, se for o caso da coluna lombar, vai formar o nervo ciático, não é? E aqui, você vê uma articulação aqui, ó, tá vendo? Uma articulação, tá? E essa articulação aqui, por ser uma articulação, cápsula, líquido sinovial, membrana sinovial, ela é o locus, vamos dizer, da formação da artrose nesse local aqui, tá bom? Então, a artrose, por ser aqui uma articulação, tem cartilagem e, evidentemente, vai acabar sendo alvo, né, desse processo degenerativo, tá certo? Pois bem, vamos lá. Bom, isso aqui é um esquema que eu tentei
idealizar, vamos ver se eu consigo passar para vocês. É o seguinte, ó, tem muito conteúdo aqui. O meu conceito, esse é meu conceito, tá? A artrose é um processo fisiológico degenerativo reacionário, repito, reacionário à presença de instabilidades articulares de ordem interna e externa. Esse é o meu conceito, tá? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos esquematicamente uma vértebra, outra vértebra, tá certo? Aqui é a articulação, né? Que eu falei, que eu mostrei, essa aqui, ó, tá? Então, esquematicamente esse aqui. Aqui nós temos esquematicamente os ligamentos, né? Olha quanto ligamento que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Veja como a coluna ela tem um suporte fantástico, né? Fantástico. Agora, veja bem aqui, ó. Como eu disse, essa articulação aqui, no momento que ela recebe um processo degenerativo, criando-se então uma artrose, ela desestabiliza toda essa unidade aqui, tá? Ela desestabiliza. Eu fiz aqui exageradamente, aqui em preto, ó, né? E essa área preta aqui, ó, escura, é o bico papagaio, é o famigerado bico de papagaio, tá certo? Agora, note que esse bico de papagaio, ó, tá aqui, ó, ele é em toda a volta, tá? Ele só se apresenta assim, lembrando um bico de papagaio, porque é bidimensional, né? As imagens que a gente solicita, né? E, então, vem bidimensionalmente, e aí, então, parece um bico de papagaio. Às vezes, você não encontra mais o bico de papagaio aqui. Às vezes, você encontra bico de tucano, de arara. Por isso que, às vezes, eu falo com o meu paciente que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai criando uma floresta atrás, né? Bom, veja bem, vamos falar aqui do músculo. A função do músculo é de estabilizador articular secundário e dar movimento articular. A função do ligamento é de estabilizador articular primário. Então, veja bem, se você tem um músculo paravertebral com hipotrofia, isso acontece com o nosso envelhecimento, ou as pessoas que estão acima do peso. O que ocorre na musculatura? Uma infiltração gordurosa. Isso acaba tirando toda a potência do músculo, tá? E ele passa a deixar, vamos dizer assim, infiltrar para a força, né? Para os ligamentos. O ligamento não aguenta, vai para a articulação, então, ela tem um processo reacionário, cria-se uma instabilidade aqui, acaba formando artrose, essa artrose desestabiliza essa unidade aqui, e então acaba promovendo uma cascata, né? E aí com a formação dos bico-papagaio e da artrose em si, tá certo? Aqui está o disco intervertebral, a função do disco é de estabilizador, restritor de mobilidade e amortecimento de impactos e carga. Então, esse disco, ele se vê aqui comprimido e, evidentemente, que ele acaba, né, toda a corda arrebenta na parte fraca. Então, ele acaba indo para trás, né? Tá certo? E indo para trás, evidentemente, ele acaba aqui, ó, ele acaba adentrando, tá vendo como ele está aqui, ó? Ele acaba adentrando essa zona aqui, desse buraco onde se encontra a raiz. Por isso que, às vezes, nós temos aqui uma impressão da gordura aqui, né? E, às vezes, um toque do disco
na raiz e, por último, o toque de um disco comprimindo a raiz, tá certo? Aí ela passa a dar, evidentemente, sintomas e sinais, né? Bom, voltando aqui, ó, aqui é para mostrar o disco, né? Ele tem uma parte fibrosa, visto de cima aqui, né? E no meio o núcleo pulposo, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar. Então, o que há de mais importante para a gente é prevenir esse processo que ocorre é você ter uma musculatura, né, equilibrada, forte, tá certo? É muito importante isso. Todo aquele que tem uma musculatura, que se cuida, né, mantendo essa musculatura aqui dentro de um equilíbrio, acaba, evidentemente, evitando toda essa cascata para cá, ok? Bom, aqui é para mostrar o disco normal, né? Tá aqui, parte fibrosa, tá aqui o núcleo pulposo, é uma gelatina, vamos dizer assim, né? Aqui está o que nós chamamos de protrusão discal, tá certo? Protrusão discal, ó. Já está vendo aqui uma certa irregularidade, né? Da parte fibrosa. E aqui, ó, a formação da hernia de disco, que é essa extrusão do gel, né? Do núcleo pulposo, tá certo? E dependendo de onde ele acontecer, acaba promovendo até mesmo uma compressão da raiz, né? Aqui está a medula, ó, aqui é a medula e aqui é a raiz saindo, né? Por aquele buraco que eu mostrei lá atrás. Aqui é a mesma coisa, só mostrando que existe, né, além da protrusão, o abaulamento, a diferença apenas o grau, né? Veja aqui, aqui está o núcleo pulposo, aqui a parte fibrosa, né? E aqui a protrusão é um avançado abaulamento, vamos dizer assim. E quando ocorre o arrebentamento dessa camada aqui, evidentemente, há a extrusão do gel, formando, então, que nós chamamos de hernia de disco, tá certo? Nessa outra aqui, ele mostra, né, as etapas da hernia de disco, um disco normal, começa a ver o processo de artrose, degeneração discal, também acometendo o disco. A outra coisa que eu esqueci aqui, no abaulamento você tem um disco hiper hidratado, enquanto que na protrusão você já tem um disco hiper desidratado, né? E por isso que começa a haver rachaduras. Isso me lembra muito bem, anos atrás, que falaram da, da cantareira, né? E que estava a água diminuiu tanto que aí você observava no solo as rachaduras, é mais ou menos isso que ocorre aqui com o disco. Então, voltando aqui, disco normal, degeneração discal, a protusão do disco, né? A protusão, por quê? Porque a protusão é uma desidratação, a rachaduras e a formação da hérnia de disco que avança para dentro daqueles buracos que eu falei anteriormente, tá certo? Isso também pode, isso aqui é uma sequência, evidentemente, na medida que há essa extrusão da hérnia, há uma redução do espessamento discal, tá certo? E uma degeneração discal com até a formação dos osteófitos, né? A formação é uma cascata, né? Vai só piorando, né? E todo o processo é conectado e acontece simultaneamente, onde houver desestabilização articular. Os dois fatores da dor estão interligados, é multifatorial. Não é uma coisa dando dor, são várias, né? Várias coisas, internas e externas como causas. Agora, deixa aqui um outro conceito meu, o abaulamento e protusão, a diferença é mínima, porque se confunde. Às vezes você pega uma imagem e você vê lá que está escrito abaulamento. Na hora que você vai olhar a imagem, ela está muito mais parecida com uma protusão. Outras vezes, inverso. Então, aquilo que eu falei, no abaulamento você tem uma hiperidratação,
inicial do disco intervertebral, diante da agressão, enquanto na protusão você tem uma desidratação, tá certo? Aqui, essa figura aqui é mais para mostrar a nutrição do disco, né? Onde você tem aqui em branco aqui a vértebra, em vermelho é a irrigação, e veja bem, entre o disco e a vértebra existe aqui um local côncavo, que é a placa terminal, e é por aqui que o disco recebe os nutrientes, tá certo? Tá bom? Aqui mesma coisa, né? Aqui para mostrar para vocês, né? A vértebra, o disco, a vértebra, o disco, a vértebra. E veja, aqui está o buraco que eu falei, aqui, né? Está o disco, e veja a irregularidade que já tem aqui na vértebra, né? Uma vértebra com a artrose, tá certo? Pega a vértebra toda, tá certo? Aqui, basicamente, é para mostrar para vocês que o nervo sinus vertebral de Luska, a inervação se dá por ele, certo? Aqui. Essa outra aqui é para mostrar, né, relações, né? Aqui está aquela articulação, que é a cometida de artrose, ó, tá vendo? Aqui, está bem justaposta ao buraco onde sai a raiz, ó. A raiz, aqui está a medula, e a raiz, então, ela é formada aqui, sai por esse buraco aqui, tá certo? Aqui está o corpo da vértebra, né? Ok? Então, você vê que a relação é muito próxima, né? E veja como tudo isso é protegido, né? Protegido por camadas tipo dura mater, aracnoide, pia mater. Então, é uma proteção fantástica aqui, né? Vocês não acham que alguém muito onipotente fez isso? Aqui é para mostrar o seguinte. Aqui está a replicação do DNA, já falei em aulas passadas, né? Quem assistiu já sabe o que é. Então, aqui, temos aqui, então, vamos dizer, uma molécula de DNA, ela sofre um processo que começa a abrir e começa a haver, né, formação de outro componente aqui, que no final vai dar duas tiras de DNA. Após essa duplicação, ocorre a duplicação celular, sempre após a duplicação do DNA, né? E aqui, ó, aqui eu peguei uma escada aqui, e eu disse assim, bom, esse aqui é o gene que, quando ligado, vai formar as células, né? Um determinado gene ligado vai formar as células do cérebro. Aqui é um outro gene que, quando ligado, vai formar as células do coração, etc, etc. Aqui é um gene que, quando ligado, vai formar o osso. Então, você vê que processo tremendo que parte do pai e da mãe, né, para uma formação de um feto e depois uma pessoa, né? Existe uma pesquisa onde eles estão relacionando o gene conexina 43, que quando ele está sem expressão, ele causa irregularidades na formação do tecido ósseo do feto. Isso aqui, então, é uma pesquisa. Evidentemente que esse gene aqui, ele tem ele desencadeia outras patologias, mas também estão encontrando uma razão quanto à formação ou irregularidades, né, na formação do tecido ósseo, tá certo? É apenas um conhecimento a mais. Bem, aqui, então, voltando, né, o meu conceito de artrose. Artrose é um processo fisiológico, degenerativo, reacionário, à presença de instabilidades articulares, né, e da ordem interna e externa. Aqui nós temos, então, um quadril normal e aqui um quadril com artrose.
aqui um joelho normal e aqui um joelho com artrose, tá? Então, causas internas que eu falei lá atrás, né? Aqui, ó, ordem interna e ordem externa. Como causas internas, eu cito as genéticas, né? Elas sempre estão aí. As biomecânicas, tá certo? Veja aqui, ó. Aqui pode ter sido causado por um processo de irregularidade, né? Como é que eu vou explicar? A biomecânica, o biotipo, né, da pessoa. Tem pessoas que têm, vocês já viram, pessoas que têm os joelhos, vamos dizer, tortos para fora e outros tortos para dentro. Então, isso acarreta um processo, vamos dizer, um desvio da biomecânica normal e favorecendo onde existe maior pressão, evidentemente, o desgaste e o processo de artrose. Reumáticas, que infelizmente eles promovem também uma aceleração desse processo. Nutricionais, tá certo? Também está como causa interna. As tóxicas, medicamentosas, pensamentos e paradigmas, né? Você já sabe o que é pensamento e paradigma, quem assistiu às aulas anteriores, né? Quanto ao pensamento, eu ouço muito dizer, eu acredito todo ortopedista, né? Meu avô tem problema, minha mãe tem problema, eu vou ter problema. É aquilo que eu falei nas outras aulas, né? Tem que mudar esse pensamento, tá certo? O pensamento tem que mudar, por quê? Porque existe, né? Um paradigma aí, uma ideia fixa, né? Não culpa de ninguém, simplesmente, vamos dizer assim, foi colocado lá no subconsciente, né? Então, acha que porque a mãe, porque o pai, porque a avó, bisavó teve, então eu vou ter. Então, temos que mudar o pensamento aqui, tá certo? Por isso que eu coloco como causa interna, tá certo? Agora, como causa externas, eu coloco o eletromagnetismo, né? O nosso corpo está recebendo, nesses últimos anos, um potencial eletromagnético, né? Absurdo. E onde que ele vai agir isso daqui? Vai agir, evidentemente, nas células, nos genes, né? E também coloquei como sedentarismo a importância lá atrás, lembra do músculo? Tem que haver uma atividade física adequada para se manter em equilíbrio e potencial tal que o músculo possa exercer a sua função, né? Para que ele foi feito. Uma postura, a mesma coisa. Uma postura, evidentemente, acaba promovendo uma ação direta também no músculo, tá certo? E causas ergonômicas, né? O local que você trabalha, como está posicionado, né? A mesa, a cadeira, o computador, isso também interfere. Mas veja bem, isso tudo é suprido na medida que você mantém uma atividade física, fortalecendo e equilibrando esse músculo, né? Mesmo que você tenha uma má postura, o músculo vai puxar você para o lugar. Não ficar falando, né? Como muitas mamães, né? Até a minha mesmo falava, Eduardo, senta direito. Aí você se posicionava, né? Não adianta nada isso, né? Você tinha que, evidentemente, fazer uma atividade física no sentido de, ao sentar, o próprio músculo vai colocar você na posição correta, né? E, e é isso. Como agir, então, diante de algo que é inato ao metabolismo do corpo, né? Então, em outras palavras, você pode mudar o sentido, a direção de tudo isso, né? Pode, claro que pode, né? Através do quê? Da nutrição, tá certo? Então, vá fazer uma consulta nutricionista, vai procurar saber o que de errado está existindo na sua ingesta, tá certo? Importante, nutrição, tá? Veja, isso aqui eu estou falando
como já falei lá atrás, da epigenética, né? Mudando a nutrição, o avô teve, a avó teve, a mãe teve, o pai teve, eu vou ter? Não necessariamente. Você, através da mudança de hábito alimentar, você pode quebrar esse ciclo, sim, tá certo? É aí que entra a epigenética, tá certo? Atividade física, importante, né? Acabei de falar, ela é muito importante, a atividade física, tá certo? Mas uma atividade física saudável, né? Tem muita gente que pergunta para mim, doutor, eu posso andar? Claro que pode andar, mas não precisa mais que 30 minutos, tá certo? Não há necessidade de você andar mais que isso. E outra coisa, torne essa atividade de você procurar fazer de uma forma saudável, tipo, você está andando num local com toda a segurança e o local tem flores, tem planta, tem passarinho, começa a olhar para eles, né? Começa não só fazer aquela andança, né? Como se estivesse marchando, não, não. Olha em volta, olha o seu entorno, tá certo? E não precisa mais do que 30 minutos, mas faça de uma forma agradável, tá certo? Observando o entorno, observando a natureza, tá certo? Isso traz não só para a mente, né, como para o corpo. Veja, o corpo, ele espelha a mente. Então, na medida que você se alegra em ver aquilo que está no entorno, evidentemente o seu corpo vai ter uma reação satisfatória, não é isso? Aquilo que eu coloquei, aquele versículo, né? Novo céu, nova terra. Então, primeiro, na medida que você está vendo as coisas, a natureza, está trabalhando aqui, ó, tá? E isso aqui vai refletir no seu corpo, tá certo? E, evidentemente, né, por último, os suplementos. Dentre os suplementos, foi citado logo no começo um deles, importante, né, para a quebra, vamos dizer assim, dessa linha, né, de, não, eu tenho que ter artrose, né, artrose é muito bom. Não, não é assim, né? Nós podemos, então, quebrar através da mudança de hábito da nutrição, da atividade física e de suplementos necessários que só podem ser, evidentemente, prescritos por médicos, né? Ok? Então, eu acho que é isso aqui. Eu espero ter conseguido, pelo menos, dar uma ideia, né, da artrose e o que eu penso dela, né? É claro, é evidente que, veja, eu acredito que, sim, eu acredito no Padre Beno, que pode haver, sim, um retorno, uma regressão disso, da artrose, só que é assim, ela tem, para tudo tem um limite, né? Então, se você não ultrapassar esse limite, então nós podemos pensar dessa forma. Agora, uma vez ultrapassado o limite, aí, evidentemente, você acaba caindo num procedimento cirúrgico, né? É a mesma coisa com uma aterrissagem de um avião, né? Em que você tem na pista um sinal dizendo, olha, até aqui você pode arremeter, passou daqui, não vai dar. Então, é a mesma coisa, tá? Ok? Então, obrigado por assistir e até a próxima aula, ok? Bye bye, pessoal. Muito obrigado.